Bem-vindos à mesa redonda sobre o novo regulamento F-Gás, um evento organizado pela revista O Instalador. Nós temos aqui, nesta mesa redonda, que não é bem redonda, mas não interessa, temos mais à minha direita, temos o Luís Graça da Frostline, segue-se o Gil Jorge da Daikin, o Pedro Fernandes, representante da Train, e o Ruben Martins, por parte da Apirac. Temos aqui, portanto, umas quantas perspectivas que nos permitem ter uma visão mais abrangente deste novo regulamento e de que impacto é que vai trazer no setor. E começo precisamente pelo Ruben. Ruben, sendo o representante da Apirac, estando a trabalhar diretamente com os associados, que mudanças é que traz este regulamento e qual é o impacto que isto vai ter no setor? Bom dia a todos. Bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir. Começo por agradecer ao instalador pelo convite que fez à Apirac para estarmos aqui presentes. Este regulamento traz novos desafios, traz novidades para todos os intervenientes do setor, como temos aqui também os colegas de distribuição, fabricantes, instaladores, e portanto trouxe desde novos desafios para a produção de fluidos, de gases fluorados, como para os instaladores com restrições na utilização desses mesmos gases fluorados e para a limitação até das quantidades de gases fluorados que vão vir a ser colocadas no mercado da União Europeia para limitar até 2050 a utilização dos gases fluorados. Um dos principais objetivos é mesmo chegar a 2050 e a quantidade, as cotas de gases fluorados que podem ser colocadas no mercado chegarem a zero ou perto de zero. O regulamento trouxe aqui novos equipamentos para o seu âmbito. Tínhamos, como habitualmente, os equipamentos fixos, equipamentos de refrigeração, ar-condicionado, bombas de calor, comutadores elétricos, por aí fora, e este regulamento trouxe novos equipamentos na parte dos equipamentos móveis. Tínhamos as unidades de refrigeração dos caminhões e reboques refrigerados e passou a abranger dois novos grupos de equipamentos. Os veículos refrigerados de pequena dimensão, contentores de ferroviários, por exemplo, também, e depois num terceiro grupo, digamos, as unidades de refrigeração de veículos pesados, comerciais pesados. Entre eles também passaram a estar incluídos máquinas da agricultura, exploração mineira, comboios metropolitanos e até as aeronaves, que passaram a estar incluídas neste regulamento. Logicamente, isto trouxe mais desafios para a parte da instalação e detecção de fugas desses equipamentos. Portanto, os técnicos têm que estar certificados para a componente dos equipamentos, destes novos equipamentos, tirando os aeronaves, comboios, por aí fora. Esse terceiro grupo basta ter técnicos com atestado de formação. Os mesmos atestados de formação que são exigidos às oficinas que têm técnicos para colocar gases fluorados nos nossos veículos automóveis. A nível de detecção de fugas, esses dois grupos novos estão abrangidos pela detecção de fugas, mas não obrigatoriamente no dia 2. Só a partir de 12 de março de 2027 é que passa a ser obrigatório a detecção de fugas desses novos grupos de equipamentos. Os desafios que surgem perante a União Europeia é no novo regulamento de execução que terá que surgir para acomodar tanto estes novos equipamentos como as novas alternativas aos gases fluorados. Porque este regulamento trouxe novidades, passou a abranger não só os gases fluorados, como também as alternativas que não têm flúor, digamos assim, aos gases fluorados, seja fluidos naturais, entre os quais dióxido de carbono, gases inflamáveis, hidrocarbonetos, água, CO2. Portanto, a expectativa é que este regulamento de execução, quando for implementado, traga novidades sobre as exigências que vão ser aplicadas às empresas e técnicos neste âmbito da certificação de técnicos e empresas. Por outro lado, este regulamento de execução tem que sair na Comissão Europeia até 12 de março de 2026, salvo erro,
e os Estados-membros têm depois um ano para implementar programas de certificação, de formação para estes novos fluidos, para estas alternativas. Portanto, neste caso Portugal, vai ter que atualizar os seus programas de certificação, de formação teórica e prática para as novas exigências que vêm deste novo regulamento de execução. Os técnicos certificados ao abrigo do regulamento anterior, do 517, mantêm-se válidos. Esses técnicos continuam a ter os seus certificados válidos, as empresas têm os certificados válidos. O que vai surgir é a necessidade de haver uma atualização de conhecimentos dos técnicos que se certificaram com o 517 para as novas alternativas e os novos programas de Ruben, estás-te a certificação. adiantar um bocadinho. Estou? Estás-me a adiantar um bocadinho porque a parte da formação é mais daqui a bocadinho. Ok. Depois surgem novos desafios também na parte do fabrico, portanto surgiram novas restrições para a colocação de equipamentos no mercado. Nesse âmbito, temos aqui o colega da Trane e da Daikin que poderão falar um bocadinho, mas só para dar um exemplo, a partir de 2026 o frigorífico e o congelador que temos em casa já não pode ter gases fluorados. Os frigoríficos e congeladores de uso comercial, a partir de 2025, estão limitados a ter fluidos com potencial de aquecimento abaixo de 150 e surgem novas restrições nos chillers, nos sistemas de ar-condicionado, bombas de calor, com diferentes timings e com cada vez mais restrição dos fluidos que podem utilizar a nível de potencial de aquecimento. A maioria limitada aos 150, os chillers acima de 12 kW estão limitados aos 750 a partir de 2027, salvo erro. Portanto, esses novos desafios também são impostos na exportação, um pormenor importante que convém depois podermos falar. Grande parte daquilo que o Ruben teve aqui a dizer, vocês podem verificar nos slides que nós temos, os dados importantes do regulamento estão a passar em loop. Okay? Aqui a Trane tem uma forte componente industrial e já está a preparar, ou já se estava a preparar para este novo regulamento já há algum tempo. Pedro, podes falar um pouco do que é que a Trane tem vindo a fazer e o que é que está a fazer neste sentido? Ok, bom dia a todos. Obrigado em nome da Trane pelo convite. A Trane desde 2016 que tem vindo a se preparar para esta transição. Portanto, a Trane em 2016 aderiu ao que nós designamos de compromisso climático empresarial, com a criação de uma carteira de produtos, na altura foi designada de produtos EcoWise, onde começamos por lançar a gama Síndice com compressores de tecnologia de parafuso com o R1234ZE. Aliás, foi o primeiro no mercado a entrar nessa altura com refrigerante quase nulo, com HWP de 7, e paralelamente na gama de compressores centrífugos com o R1234ZD, tem um HWP de 4. Ao longo destes anos, pois foi evoluindo e é no culminar de 2023 toda a gama de produtos estão com gases com HWP baixo ou ultra baixo. Quando falamos de refrigerantes, normalmente estamos a associar também tecnologias de compressores, ou seja, quando falamos de compressores de tecnologia de compressores de parafuso ou de levitação magnética, normalmente estamos a falar em refrigerantes que é o R1234ZE, o R513, R515, e todos eles estão abaixo do valor que a nova legislação atualmente impõe, ou seja, para refrigerantes, para chillers com capacidade superior a 12 kW, o limite de HWP é de 750, ok? Ou seja, a partir de 2027, de janeiro, mais propriamente, os equipamentos com capacidade superior a 12 kW não pode ter um HWP superior a 750. Portanto, nesse capítulo a Trane fez uma transição já desde 2016, conforme referi, e acabou em 2023 com todo o seu portfólio de produtos com refrigerantes de baixo HWP. No caso do setor residencial, onde se inclui unidades abaixo de 12 kW, que, para ser franco, também não
não é propriamente a gama onde a Trane está mais inserida no seu dia-a-dia, ok? E aí depois passava aqui a palavra ao colega Gil para falar mais um pouco sobre esse tema. Exatamente. Gil, a Daikin tem uma forte presença no setor residencial e sem desprimor para o setor industrial, que é a nível de dimensão, o setor residencial é mais a nível de quantidade, estamos a falar de uma maior dispersão. Como é que a Daikin está-se a preparar para ter um portfólio que seja cumpridor deste novo regulamento e que alterações é que isto traz ao negócio, à linha de fabrico, ao Departamento de Investigação e Desenvolvimento? Ora, boa tarde a todos e começo por agradecer o convite à empresa instalada. O regulamento F-Gás procura reduzir o impacto ambiental da indústria da AVAC, nomeadamente no que diz respeito às emissões de CO2 equivalente. E esta é também a ambição da Daikin, uma vez que assinou em 2016 uma carta de isenção de se tornar neutro em emissões de carbono até 2050. Estamos, portanto, alinhados com a política de descarbonização da União Europeia. O caminho da descarbonização da indústria está inevitavelmente associado a alternativas que representam maiores desafios a nível de segurança para os nossos equipamentos. A Daikin foi pioneira na introdução de equipamentos ER32 há já mais de 10 anos. E entrando na parte dos refrigerantes e como é que nós estamos a fazer esta transição, o ER32 é totalmente um refrigerante utilizado na esmagadora maioria dos equipamentos de ar-condicionado, baixa e média potência térmica. Tanto condensação a ar como condensação a água, tanto a ar como a água. E veio substituir-se em larga escala o R32, que tinha um GWP de 2088 e que era um refrigerante classificado como A1, ou seja, de baixa toxicidade e não inflamável. Ora, o R32 e as novas gamas de refrigerantes que virão, mas especificamente este, portanto, é um HFC com GWP 665, classificado como A2, que é de baixa inflamabilidade e de baixa toxicidade. Mas a verdade é que introduz aqui o tema da inflamabilidade. Na gama residencial, indo, digamos, à gama onde estamos mais representados, nos sistemas ar-ar do tipo split ou multi-split, a quantidade de refrigerante é reduzida e, como tal, não foi necessário introduzir grandes alterações aos sistemas de fabrico, para além daquelas que são inerentes à adaptação a novos fluidos, com características térmicas diferentes, acrescentadas de algumas adaptações necessárias, tendo em conta que o fluido é ligeiramente inflamável, ou seja, os constituintes que estão em contacto direto com esse refrigerante. O mesmo se aplica aos compactos, aos sistemas compactos ar-água, aliás, como já foi mencionado aqui pelo Pedro. Relativamente aos sistemas VRV, são sistemas com quantidades de fluido superior e em que o refrigerante passa a circular no interior dos edifícios. Nesta gama introduzimos algumas alterações significativas, começando logo pelo software de seleção do equipamento. Em 2020, a Daikin lançou o nosso primeiro VRV R32, o VRV5, ou o Mini VRV, e o ano passado acabámos de lançar o total da gama de equipamentos AR22 na gama VRV. Já inclui de série todas as medidas de segurança necessárias para garantir que o sistema cumpre com os critérios regulamentares de segurança. Começando logo pelo software, que leva em conta volumes mínimos de espaço a climatizar e que define sistemas de segurança a aplicar. Nomeadamente com o sistema Shirudo, que é o nosso software, digamos, que gera, digamos, o nível de segurança. A Daikin cumpre todos os requisitos de segurança de acordo com o IEC, que é o International Electronic Commissioning, fornecendo todas as medidas necessárias de controle de fábrica nos equipamentos que comercializamos. Isso significa que não há necessidade de estudos ou de equipamentos adicionais a serem fornecidos no local para adicionar aos nossos equipamentos.
e, resumidamente, que sistemas introduzidos foram esses para garantir que o equipamento é seguro e que os utilizadores estão seguros. Resumidamente, foram introduzidos 3 sistemas de segurança, são os detectores de refrigerante, que estão em todas as nossas unidades interiores, os sistemas de alarme integrados, que são sonoros e visuais, integrados nos comandos locais, e válvulas de corte, que são localizadas nas nossas caixas ou nas unidades exteriores e que fazem o corte e o seccionamento do refrigerante para que ele não possa passar para o interior dos espaços. Portanto, com todos estes alarmes, estas válvulas de corte, todos eles são ativados automaticamente, portanto, no caso de fuga. Adicionalmente, em caso de fuga, o fluido pode ser recolhido à unidade exterior e estagnado, portanto, armazenado, evitando, digamos, essas fugas. Depois, portanto, isto relativamente ao mais importante, ao fluido que temos está mais amplamente difundido. Depois temos também, queria mencionar aqui o 454C, que surgiu ultimamente e que, como uma possível alternativa. Sim, em conversa, aqui o Gil, não sei se estarei a dizer uma inconfidência, mas o Gil adiantou que a Daikin já está a preparar os próximos equipamentos e que teremos novidades ainda este ano. Certo. Para este ano, nós vamos lançar fluido. Já. Segundo o regulamento. Estamos Já sempre a falar do regulamento. Sim. Ou seja, o que é que está e o que é que está a surgir e qual é a tendência neste debate, de acordo com o novo regulamento. Portanto, a tendência é ir para os fluidos naturais, CO2, amoníaco e os fluidos hidrocarbonetos, ou os hidrocarbonetos. Dentro dos hidrocarbonetos, de facto, o R30, o gás propano, ou o R290, com o GWP3, está a ser, tudo indica, o novo fluido frigorigéneo para os equipamentos de baixa e média potência térmica. Isto introduz, introduz algumas questões a nível de segurança. Deixa-me só dar aqui uma voltinha aqui às minhas notas, senão é muita informação e eu não me quero esquecer de nada, porque ele de facto é um fluido de baixa toxicidade, mas é muito inflamável. Portanto, passando a utilizar este refrigerante, nos equipamentos de ar-condicionado, vem introduzir alterações a nível do fabrico, este sim. Nos componentes a utilizar, as medidas de proteção incorporadas de fábrica nestas unidades, uma vez que o contacto deste fluido com uma fonte de ignição poderá originar uma explosão. Portanto, e aí depois entra o Luís. O Luís, que tem a experiência de instalador e que nos pode explicar um pouco que mudanças é que este regulamento traz e pegando um bocadinho aqui no que o Gil acabou de falar nesta questão da segurança. Portanto, há aqui algumas questões adicionais que os instaladores vão ter de ter atenção. Bom dia, obrigado pelo convite. É a primeira vez que participo nestes eventos. Eu não posso falar em nome de todos os instaladores, como é evidente. Posso falar pela minha experiência, por aquilo que eu vi ao longo destes anos, que já são alguns, e portanto, o instalador aqui é de facto aquele que instala o produto. Portanto, nós não fabricamos, instalamos o equipamento que os senhores produzem. E, portanto, tentamos acrescentar valor na instalação. Eu não vou falar de decretos de lei, nem de gases, nem nada disso, porque eu acho que isso depois é um estudo mais prolongado e mais intenso que é necessário fazer. Eu tenho a consciência, e todos nós temos a consciência, que os instaladores vão se adaptando, vão crescendo, vão tirando os cursos, as empresas vão fomentando também os cursos aos técnicos e vão seguindo este caminho de acompanhar as necessidades e os objetivos ambientais. Agora, o que eu acho que é importante para os instaladores, e não posso falar em nome dos instaladores, como é evidente, falo só para aquilo que eu conheço, é haver um apoio no sentido de fechar aqui alguns ciclos que têm a ver com a relação do instalador com o fabricante ou com o representante do produto, para que consigamos, perante os clientes, apresentar soluções que sejam economicamente viáveis, amigas do ambiente e que, de facto, funcionem. Portanto, é isto que os instaladores, no fundo, pretendem. Há muito tema que temos
que debater no futuro ou nos próximos tempos sobre esta relação instalador-fabricante. Porque se não houver instaladores, o produto fica parado, certo? Portanto, esta ponte, esta ligação entre o produto e a instalação é fundamental. E se não houver aqui algum critério sobre o que é um instalador, o que é que ele faz, o que é que ele representa no mercado, das duas uma, ou as empresas de instalação não se vão formar, ok? E o cliente final fica prejudicado. Porque é um produto que existe, que tem qualidade, mas que depois não é bem instalado ou não é instalado. Luís, e consideras que agora com o novo regulamento essa necessidade desse estreitar de relação vai ser ainda mais premente, vai ser ainda mais necessário? Eu acho que já é tarde, mas, como costuma dizer, enquanto há vida há esperança, não é? Eu sempre defendi que as marcas têm que ter uma relação muito próxima do instalador, seja em termos económicos, seja em termos técnicos, seja em termos de formação. Porque uma empresa, eu falo por uma empresa que eu represento, formar um técnico tem um custo. Nós formamos um técnico, ou, aliás, nós não formamos, facultamos condições para que ele faça os cursos, seja nas marcas ou fora das marcas, e depois esse técnico está no mercado. E as empresas instaladoras ficam na situação de que, ok, eu vou formar um técnico, mas daqui a 3 meses ele está a dizer que vai ganhar mais para o outro lado. Se o mercado pagasse bem, como costuma dizer, não é? Isto funcionava, mas não é assim que funciona, não é? E agora pegou num tema que eu quero lançar, porque realmente este novo regulamento vai exigir mais formação. Estamos a falar de uns quantos milhares, eu não sei o número exato, mas são muitos milhares de instaladores existentes no mercado que vão ter nova formação, mais certificação, e aqui entram quer a associação, quer os próprios fornecedores. O que é que a Apirac já tem alguma ideia do que é que vai fazer neste, ou o que é que já está a preparar neste sentido? A Apirac naturalmente tem o seu centro de formação, a APF, e depois o CENTERM com o Centro Tecnológico de Formação de Certificação dos Técnicos. A APF já está a trabalhar, já está a remodelar instalações, a criar novos meios para a formação dos técnicos ao nível das alternativas. Portanto, nesse aspecto, a Apirac também tem acompanhado a nível europeu o desenvolvimento deste regulamento e, portanto, também já está um passo à frente. Não consigo adiantar muito para... Vai ter de ser feito de forma faseada, porque será vamos ter que esperar impossível. por tal regulamento para ver quais são as exigências teóricas e práticas para depois adequarmos, a APF poder adequar os seus centros. Mas pronto, mal isso esteja devidamente definido, rapidamente a Apirac poderá lançar no terreno, digamos assim, os cursos de formação. E daí que o CENTERM, por iniciativa própria, sem ser obrigatório, lançou a certificação dos técnicos em gases inflamáveis. Portanto, já com o intuito e o conhecimento prévio de que os fluidos iriam passar por os hidrocarbonetos. Portanto, os gases inflamáveis ia ser o dia-a-dia num futuro muito perto, como já é agora. Pronto. E por isso o CENTERM fez essa certificação para os técnicos começarem a ter conhecimento mais próximo e estarem mais conscientes das questões de segurança que o Gil falava, a nível dos equipamentos por causa dos gases inflamáveis. E por isso o CENTERM já procurou dar esse passo. Agora, quando sair o regulamento de execução, a APF vai adequar os seus cursos de formação e a certificação depois também será naturalmente atualizada. E a Apirac irá ter suponho eu, estou aqui a pôr um suponho, mas tendo em conta todo o comportamento da Apirac, suponho que seja assim, irá ter um comportamento, uma atitude proativa no sentido de contactar os instaladores e os seus associados e dizer é preciso fazer aqui uma formação. Sim, naturalmente, assim que sai o regulamento, nós damos informações regularmente, vamos dando informação num boletim técnico que fazemos todos os meses, e sempre que sai uma atualização da legislação, nós estudamos, nós procuramos detalhar o que foi a alteração que surgiu e passar essa informação tanto aos associados, que sabemos que depois as nossas circulares, as informações circulam por entre os instaladores, que é o grosso de associados, que mesmo que não sejam associados, acabam por ter a informação que a Apirac preparou e disponibilizou a colegas que são associados. Portanto, é sempre importante estar associado também para poderem receber em primeira mão e
naturalmente, poderem usufruir de alguns descontos que a Associação tem a nível da formação e da certificação no Centeno. Mas a Associação não é a única entidade que presta formação e que dá apoio à formação. Temos aqui 2 fabricantes que também têm uma palavra a dizer. Pedro e Gil, a mesma pergunta para ambos. O que é que as vossas empresas, não só vocês, são as vossas empresas, estão a fazer ou a planear fazer neste sentido? Ora bem, no caso particular da Train e com a implementação do novo regulamento que entrou em vigor, o 573, sobre os gases fluorados, irá exigir então uma formação complementar para os técnicos e também para outros profissionais envolvidos, nomeadamente nos técnicos da instalação e manutenção dos equipamentos. Obviamente que iremos garantir que a aposta dos nossos técnicos, de modo a estarem todos de acordo com a legislação, embora todos os técnicos atualmente estão de acordo com a legislação atual em vigor. Como sabemos, esta implementação irá entrar então em vigor em 2027 e, portanto, ainda não sabemos muito bem como é que as coisas vão correr. Obviamente não vamos esperar pelas datas limites e logo que tenhamos mais dados concretos sobre as formações que serão necessárias, iremos certamente fazer o plano de certificação dos nossos técnicos em conformidade com a legislação em vigor. De todas as formas, já começamos a preparar os nossos técnicos para alguns dos requisitos que irão certamente constar ao nível dos requisitos obrigatórios dos gases, nomeadamente no manuseamento de gases inflamáveis, ou seja, uma vez que também dentro do nosso portfólio de produtos temos unidades com refrigerante R290, mais particularmente o propano. Portanto, temos uma gama de chillers só frio entre 150 a 350 kW já em propano e bombas de calor até 30 kW também em propano. Portanto, temos já os técnicos certificados para o manuseamento de gases inflamáveis, neste caso o propano. Portanto, continuamos focados em sensibilizar e a formar os nossos técnicos das medidas destinadas à eficiência energética e estar em conformidade com a legislação em vigor e a que está para vir. É preciso ter atenção que este novo regulamento, em termos é muito ambicioso, ou seja, até 2030 temos que reduzir até 80% na redução de valor GWP, portanto é muito ambicioso, ainda é mais ambicioso do que a legislação anterior e, portanto, tem que haver o contributo de todos, a nível do fabricante, instaladores, para atingir essas metas. Gil, não sei se pode adiantar um pouco o que é que a Academia Daikin está a fazer no sentido de proporcionar formação aos técnicos. Ok, então nós na Daikin temos há muitos anos a nossa academia, a Academia Daikin, onde recebemos todos os anos e formamos mais de 1000 técnicos. Estas formações têm sido muito baseadas na parte técnica, mas onde abordamos sempre a parte legal e o manuseamento de refrigerantes. Com o que é que vai aparecer de novo e o que é que agora esta nova legislação vai introduzir. Portanto, para além o regulamento europeu traz isso, portanto, alarga a necessidade de certificação que existia para os HFCs, para o gás FOs e para os refrigerantes naturais. E com a introdução dos refrigerantes naturais, como eu mencionei há pouco, portanto, há uma parte de segurança, digamos, que é nova. A Daikin pretende reduzir ao mínimo os riscos de lesões graves ou letais para todos os instaladores e utilizadores, com a utilização do R290, porque é esse, digamos, aquilo que mais nos preocupa a nível de segurança. Portanto, eu diria que estamos numa fase inicial em que ainda existem muito poucas unidades em R290 no mercado, no entanto, espera-se que haja uma massificação da introdução dessas unidades. E com essa massificação de introdução destas unidades no mercado, os riscos aumentam significativamente. Portanto, precisamos realmente ter uma abordagem científica e sistemática à formação de todos os intervenientes que vão operar com estes equipamentos. Nesse sentido, sugerimos que todos os instaladores realizem formação específica para trabalhar com este tipo de refrigerantes, no sentido daquilo que já foi dito aqui pelo Ruben. Nós, na Daikin Portugal, já estamos a trabalhar na preparação de cursos de formação para a nossa rede de instaladores, para a introdução deste novo gás.
Estes cursos estarão divididos em vários níveis, serão online e serão presenciais, serão dedicados à instalação e dedicados, digamos, à assistência técnica, cobrindo todos os intervenientes na nossa área de intervenção. Estes cursos deverão ter o seu início antes do final deste ano, uma vez que os novos produtos serão introduzidos no mercado próximo, digamos, deste ano final. Portanto, nós estamos, digamos, a acompanhar o mercado, a introduzir e já estamos, neste momento, a preparar, já temos equipamentos, nomeadamente, para começar a formação do manuseamento destes novos refrigerantes. Luís, aqui tivemos a falar de entidades que dão formação. O Luís pode falar por quem recebe a formação. Nós frequentamos os cursos todos. Na APF frequentamos os cursos, os técnicos, não é? Vão frequentar os cursos, são pagos, os cursos são pagos. No caso da marca não é pago, mas também estamos a falar de um curso que está vocacionado para o produto, é diferente, portanto vamos a falar de cursos diferentes. Eu, em tom de brincadeira, digo que quanto mais alterações de lei houver, mais a APF consegue faturar, mas isso é outra história. O que eu acho que é importante é que nós sabemos, eu não sou fabricante de produto, tenho uma empresa de instalação e só posso falar por este campo onde eu, com amigos da mesma área, nós discutimos um pouco, né? Que é qual é o papel do instalador. Ou seja, se o papel do instalador está no fim da linha e é tratado da forma como tem sido tratado, isto não tem futuro. Não tem futuro. Porque há várias opções. Ou as marcas criam equipas de instalação, instalam o seu produto, dão a assistência, fazem tudo, a manutenção inclusive, ou então não criam estrutura, usam os instaladores para fazer esse trabalho da instalação, da assistência, da manutenção, da pós-venda, da garantia, que se tiver aqui instaladores sabe exatamente aquilo que eu estou a falar. Portanto, ou nós fechamos o ciclo e aproximamos para que haja parceria, ou então, não sei, porque nós, eu não vou falar de termos políticos, porque na política decide-se muita coisa, só que depois na prática, no terreno, não é exatamente a mesma coisa. Nós sabemos isso pela prática, não é? Portanto, que queremos atingir uma meta qualquer, sonhamos que essa meta é possível atingir, mas depois não conhecemos o terreno. Não sabemos que há técnicos que não têm informação, não sabemos que há técnicos que não querem ter informação, ou empresas que não querem investir na informação, pelo ponto que eu falei há pouco, não é? Ou investir no técnico, estou-lhe a pagar um curso, e o outro oferece-lhe mais 500 euros e ele vai-se embora, percebe? Portanto, e depois há também uma questão que eu acho que é importante, que é o fator pedagógico, que também acho que tem faltado bastante na relação dos cursos com as empresas, e esta relação, enquanto não for melhorada, não tenhamos dúvidas que os instaladores, se quiserem continuar a instalar equipamento, têm que fazer os cursos todos, têm que frequentar tudo isso. Depois, um pouco à português, vamos tentar dar a volta, não é? Portanto, o outro assim eu faço. É assim que funciona. Eu acho que é aqui que entra a APIRAC, não é? A APIRAC é aqui que entra nesta consciencialização da necessidade de fazer formação, neste estreitar da ligação entre os vários players do setor, não é? Exatamente. Um aspecto até relevante que tenta salvaguardar os instaladores é a venda dos equipamentos não hermeticamente fechados, que só deve ser feita ao utilizador final quando há provas que vai ser uma empresa certificada a fazer a instalação. Hoje em dia sabemos que ainda continuam a existir muitos instaladores que não estão certificados, infelizmente. A APIRAC regularmente dá apoio a empresas nessa certificação, tem esse serviço de apoio e vimos aqui um bocadinho uma luz ao fundo do túnel numa conversa, numa troca de e-mails com a Agência Portuguesa do Ambiente, que diz que na revisão do Decreto-Lei 145 de 2017, para acomodar este novo regulamento dos gases fluorados e o regulamento de execução que aí vem, poderá ser solicitado
uma nova prova de que, de facto, a instalação foi feita por uma empresa certificada. Pronto, ficámos com essa ideia deixada pela APA. Vamos ver se materializa e se firma nesse decreto-lei. Mas era importante para fechar o ciclo de não haver muitas irregularidades, não haver marginalidades para as empresas que estão certificadas, que têm custos de manutenção de equipamentos, de certificação de equipamentos, de ter os técnicos certificados, não ficarem desfavorecidas em relação aos instaladores que não estão certificados. Esse é um dos pontos também que a Associação se foca muito e batalha diariamente para ver comatado. A nível deste estreito de relação entre fabricantes, distribuidores e os instaladores, somos uma associação vertical e, portanto, naturalmente abarcamos todos os segmentos. Procuramos que isso aconteça, fazemos reuniões individualmente com cada grupo de trabalho. Temos que tentar também procurar juntar à mesa diferentes players, os distribuidores, instaladores, os fabricantes, também temos comissão de fabricantes cá. Ter diversas perspectivas. Diferentes perspectivas, exatamente. Sim. Mas voltando aqui um bocadinho ao regulamento, Ruben, tu e a APIRAC que lidam diretamente com os vários players, neste momento quais é que são as principais dúvidas em relação a este regulamento? O que é que ainda está no ar, não se sabe muito bem, porque temos aqui fabricantes, temos instaladores, um regulamento que foi publicado mas que ainda não está implementado. Quais é que são as dúvidas mais comuns e se há dúvidas que são transversais aos vários players? Uma das principais dúvidas em torno da formação e certificação vai ser respondida só com o regulamento de execução. Pronto, aí já tivemos também confirmação da parte da APA que a Comissão Europeia tem um grupo de peritos a trabalhar nesse sentido, portanto eles não nos deram qualquer resposta porque os novos fluidos, as alternativas que o regulamento veio a abranger, tem que ser materializado, tem que ser parametrizado. Essa é uma das principais dúvidas que surge, que só vai ser respondida com o regulamento de execução. Por outro lado, ficou no ar a possibilidade da certificação das empresas vir a ser necessário para aquela manutenção in-house. Os hotéis, os hospitais que têm técnicos certificados não estão certificados como empresa, naturalmente. Este regulamento não espelha, não define exatamente, mas já tivemos também confirmação da Agência Portuguesa do Ambiente que, através da Comissão, o âmbito de aplicação desse regulamento é só, dessa necessidade de certificação de empresas, é só para a prestação de serviços. Vai-se manter igual ao 517, portanto, a manutenção in-house não vai estar abrangida pela necessidade de certificar o hotel, o hospital, o que for. Esse também é um papel importante para as empresas que têm só técnicos certificados e que fazem manutenção dos seus próprios equipamentos. Portanto, isso é um desafio que já está respondido, mas que esperemos que este regulamento de execução espelhe melhor esta necessidade de certificação para a prestação de serviços a terceiros e não esta manutenção in-house. E estamos a falar de uma outra coisa, que é assim, este regulamento aplica-se aos novos equipamentos, mas existem todo um conjunto de equipamentos existentes no mercado que a pouco e pouco terão de ser substituídos. Não necessariamente, isto é, estamos numa terceira geração de fluidos, digamos assim. Começámos nos ODS, começámos no R22. O equipamento está já a trabalhar com R22, se não tiver problemas, se não tiver necessidade de manutenção, alguma reparação, pode continuar a trabalhar ad eterno. Se for sujeito a uma manutenção, tem que ser retirado o R22 e feito um retrofit para uma alternativa. Naturalmente, com este novo regulamento, estes gases fluorados também vão ter que ter em atenção a substituição de fluidos para fluidos com potencial de aquecimento mais reduzido, pelas restrições que também se impõem agora na manutenção. Por exemplo, o 404, atualmente, até final do ano, ainda pode ser utilizado como fluido virgem em equipamentos que têm até 40 toneladas de CO2. A partir de 2025, já nem nesses equipamentos, o 404, o 507, pode ser utilizado para a manutenção e assistência técnica. Apenas fluido reciclado e valorizado. E depois, a partir de 2032, reduz ainda mais para os 750 potencial de aquecimento.
Só fluidos reciclados e valorizados é que podem ser utilizados na manutenção e assistência técnica. Portanto, são desafios que temos que ir acompanhando e estando par a par com estes novos regulamentos. Pedro e Gil, vocês têm duas realidades distintas. Enquanto que o Pedro, a Train, tem uma vertente mais industrial, onde as mais manutenções heavy metal. são feitas com uma maior regularidade do que na zona residencial, não é? Se calhar esta troca ou esta manutenção, todas estas ações que são necessárias poderão ser facilitadas, enquanto que a Daikin, se calhar, volta e meia é capaz de lhe aparecer um cliente que tem um equipamento que há 20 anos não é mexido. O Pedro primeiro e depois o Gil depois. Como tudo na vida, tem que haver bom senso, ok? Se não houver bom senso, nada faz sentido. Quando sai uma lei, obviamente ficamos todos intrigados do que é que vem aí. Os desafios são grandes, há muitas questões e muitas dúvidas que ainda não estão claras. Há outras que ainda não estão em cima da mesa, mas que seguramente, infelizmente, vão aparecer. Isto para dizer que não há gases perfeitos, ok? E, portanto, tem que haver aqui um bom senso de, olhando um pouco ao portfólio de produtos da Train, digo que na gama de tecnologia de compressores de parafuso, levitação magnética, o R1264CE, R1264CD tem o AWP muito baixo, ultra baixo, de 7, ou o R513 ou 515 que tem níveis de inflamabilidade melhores do que o R1264CE. Eu acho que será esse o caminho. Onde há as maiores dúvidas é na gama de unidades com tecnologia de compressor scroll, ok? Portanto, se formos a ver, ou seja, quando associamos um determinado refrigerante, estamos a associar uma determinada tecnologia de compressores. E onde está as maiores dúvidas, efetivamente, está no scroll. Ou seja, o que a legislação pede é que abaixo de 12 kW tenhamos um GWP de 0, ou próximo disso, que é ambicioso, ok? E, efetivamente, uma das soluções ou é o R290, que é o propano e, como sabemos, tem outras questões de segurança, ou então o CO2. No caso de gamas acima de 12 kW, se continuarmos a falar no propano, estamos a falar em maiores quantidades de refrigerante e o nível de segurança e de risco também aumenta. E, portanto, sinceramente não sei qual será o caminho. Sei que há outros refrigerantes, conforme o Gil referiu, o R454B, que a Train adotou, que tem um GWP de 466, está abaixo do limite dos 750, não está abaixo do limite dos 150, mas a legislação também não põe isso, ou seja, para máquinas acima de 12 kW o limite é de 750. Mas tem que haver aqui um pouco de discernimento nas tomadas de decisões, ok? No caso dos retrofits, nos chillers as coisas são mais ou menos pacíficas, porque há, de forma mais ou menos equilibrada, é possível passar uma unidade com chillers com compressor de parafuso 134A para 513 ou 515. Obviamente que há perdas de capacidade, isto não há almoços grátis, como se chama dizer, né? Há sempre penalizações no meio disto tudo, mas acima de tudo a mensagem que eu digo é que tem que haver aqui um bom senso e trabalharmos todos para um bem comum. As betas são ambiciosas, são mesmo ambiciosas e pronto, tem que haver aqui um pouco de consenso nas betas. Gil, no ramo residencial é aqui uma luta um bocadinho diferente. Diria o seguinte, nós temos para além, nós estamos aqui focados na gama residencial relativamente à Daikin, mas nós temos toda a gama, desde a gama Sim, eu mencionei o residencial porque industrial, é o vosso maior ponto e também para fazer uma diferenciação ali com a Train. Entre estes dois fabricantes que estão aqui representados hoje é de facto esta, mas para deixar claro. Começaria por dizer o seguinte, a regulamentação da União Europeia vem criar restrições e essas restrições têm como efeito que fazer com que a indústria e nós fabricantes tenhamos de acelerar o desenvolvimento das tecnologias, porque não podemos continuar a trabalhar com o que temos hoje, no futuro, e terá de ser qualquer coisa. Mas eu acredito sempre, digamos, na nossa capacidade de análise, desenvolvimento, investigação, etc. O que é que nós, Daikin, e falando por nós, da realidade que eu conheço,
Nós investimos fortemente na Europa a nível de desenvolvimento e por isso criámos um novo centro, e para inaugurar, um novo edifício enorme na Bélgica, que é o novo Centro de Investigação e Desenvolvimento Daikin, em que é um investimento muito significativo de muitos milhões de euros para desenvolver. Portanto, estamos a apostar fortemente no desenvolvimento de novos produtos, refrigerantes, o que for, tudo aquilo que tem a ver, digamos, com a nossa área de formação. Portanto, estamos fortemente empenhados e tanto é que temos provas disso e estamos, digamos, inauguramos em breve, digamos, este novo centro. Terminaria só por voltar, digamos, se me permite, só um minutinho à parte da formação, porque nós daqui nos julgo que seremos, digamos, um exemplo, digamos, ou uma referência da formação a nível de fabricantes em Portugal, onde recebemos, como já disse, vários milhares de pessoas todos os anos, mas é muito comum ainda, em conversa com os instaladores, com os nossos clientes, muitas vezes dizer, mas eu não tenho tempo para mandar os meus técnicos à formação, porque eles estão a instalar. Ok, mas é verdade que a mão de obra é escassa, mas sempre que investimos em formação, esta é a minha visão, estamos sempre a melhorar a produtividade dos instaladores e dos técnicos. Portanto, para mim é estranho, é de alguma forma incompreensível recebemos este tipo de respostas hoje. Ou seja, dos donos das empresas que muitas vezes dizem isto frequentemente, eu não tenho tempo para mandar os meus técnicos. Mas se eles forem à formação e aprenderem sobre a nova legislação, se aprenderem a instalar bem o produto, seja qual for, e aqui acho que falo por todas as marcas, portanto isso faz com que eles sejam muito mais produtivos a instalar, porque instalam bem à primeira. Portanto, a formação traz sempre um retorno muito mais elevado do que aquele que se investe no tempo de formação de todos os técnicos. Portanto, esta é a minha visão e queria deixar aqui isto claro, porque acredito que isso é uma verdade. Obrigada, Gil. Nós estamos quase a terminar, mas temos tempo para perguntas da plateia. Se alguém tiver alguma questão, por favor, levante o braço. Estão todos muito tímidos, ficaram todos completamente esclarecidos. Incrível! Isto uma coisa normalmente rara. Isto ficaram completamente esclarecidos. Fantástico. Ninguém tem mesmo nenhuma pergunta? Então tenho eu. Vou lançar aqui uma pergunta um bocadinho desafiadora. Falou-se nas datas, falou-se nos desafios que são ambiciosos. E vocês consideram que Portugal está em boas condições de os cumprir? Vamos conseguir atingir as metas definidas? Eu acredito que sim. Lá está, quando sair o regulamento de execução, vamos procurar adequar logo os nossos programas de certificação, cursos de formação para as novas exigências, assim como aqui os fabricantes, distribuidores, que farão no mesmo sentido, sendo eles focados diretamente nos seus equipamentos. A APF, sem termo, vai abranger a formação no seu todo, digamos assim. Mas acredito que sim, vamos conseguir estar par a par dessas novas exigências. Pedro e Gil, concordam? Sim, concordo plenamente, não tenho nenhuma dúvida que vamos cumprir as metas, até porque, tanto no caso do nível da Trem, como com certeza que a Daikin, nós quando pomos um produto no mercado, não é só para Portugal, ok? Portanto, nós pomos um produto para ir de encontro com a legislação, não só da União Europeia como de outros países. Mas no caso particular da Europa, quando todo o nosso portfólio de produtos não é exclusivamente para Portugal, como é compreensível. Portanto, estas metas estão a ir de encontro com todos os países da União Europeia. Portanto, posso-vos dizer que atualmente 90% ou 95% do nosso portfólio de produtos que pomos no mercado português já tem GWP inferior a 750. E, sim, portanto, mas o que foi aqui dito é que não basta ter o produto, depois é preciso que o instalador tenha a formação adequada. Sim, mas normalmente no tipo de equipamento, sejam bombas de calor, sejam chilas, VRFs, o VRF é ligeiramente diferente, mas são circuitos fechados, ou seja, ao nível da instalação, por exemplo, no caso de uma rooftop,
A rooftop tem um refrigerante, o R32 ou o R454B, no caso particular da Trainer, o R454B, mas o instalador, no caso particular de uma rooftop, trabalha mais ao nível da parte aerólica do que propriamente ao nível do circuito frigogénico. Ao nível do chiller também é exatamente igual, ou de uma bomba de calor. Acho que o desafio é um desafio de todos, da parte da formação, da parte do fabricante e, obviamente, e principalmente da instalação, mas há determinados equipamentos que efetivamente são herméticos, são fechados e, portanto, Onde não haverá muito problema. não haverá muito problema. No caso particular só fazendo aqui à parte, ainda também de encontro com estes desafios, a Train vai fazer o investimento também de um laboratório de máquinas para propano, ok? Portanto, porque esse tipo de máquinas, conforme falei há pouco, são máquinas que requerem um nível de segurança e de exigência suplementar e, portanto, vamos fazer um laboratório também do investimento dos largos milhares de euros para testar essas máquinas, porque têm requisitos de segurança mais apertados. Gil, vamos conseguir? Eu julgo que sim. Nomeadamente, a nível tecnológico, acho que se calhar a maioria dos fabricantes estão a preparar-se devidamente. Nós, Daikin, já iniciámos nisto há muito tempo. Como mencionei há pouco, fomos pioneiros há mais de 10 anos na introdução do R32, portanto, julgo que iremos estar com certeza preparados para os novos desafios que aí vêm. Já mencionei o Centro de Investigação e Desenvolvimento europeu, que já está em fase final. Vamos ter uma nova fábrica a inaugurar ainda este ano, específica sobre a produção de unidades AR290, portanto, aquilo com o GWP abaixo dos 150, portanto, de acordo com o novo regulamento da União Europeia. A nível de formação, no que nos diz respeito, nós há muito tempo que temos o nosso centro de formação, portanto, juntamente com a APF, que com certeza irá lançar vários cursos de formação assim que o regulamento e a nova diretiva sair. Nós, na parte técnica, também estamos preparados para dar resposta ao mercado, ao nosso centro de formação, portanto, acredito que sim, vamos conseguir cumprir as metas que nos serão impostas e estamos preparados para cumprir e sermos exemplares, eu não diria exemplares da Europa, mas sim cumprir aquilo que nos vai ser dado para cumprir. Acredito Estamos pelo menos na linha da frente, digamos assim. Eu julgo que sim, não há razão para acreditar que não vá acontecer. Luís, concorda com esta opinião unânime que foi aqui mencionada? Oxalá que sim. Oxalá que sim. Eu acho que os químicos e os engenheiros vão acabar por encontrar uma solução. Vai demorar tempo. A única coisa que eu chamo a atenção é que tem que haver alguma maturidade e não meter no mercado produtos ou artigos que em pouco tempo há alterações. Estas alterações têm impacto na indústria, têm impacto depois também nas empresas instaladoras. Portanto, se não houver aqui algum cuidado, vamos andar a mudar de camisola todos os dias. Andar um bocadinho mais, se calhar andar um pouco devagar, mas mais seguro, digamos assim. Sim. Porque nós podemos ter um produto muito bom, funciona tudo muito bem, os técnicos têm que estar certificados, mas isto é uma piada, não levem a mal. Se cada vez que libertássemos gás para a atmosfera explodisse, havia fogo de artifício todos os dias. Porquê? Porque a formação não é só formação. Tem que ver consciência, educação, preparação, tem que ver todos esses fatores que são as empresas que têm de transmitir aos colaboradores, mas principalmente os técnicos. Se eles não tiverem consciência, bem podemos fazer decretos de leis, gases, que funcionam todos muito bem, que depois não há quem cumpra isso. É só isso. Ora bem, se me permite só dar... eu ia perguntar se algum de vocês tinha uma última palavra a dizer, porque temos um horário a cumprir. Era isso, eu ia dar uma última palavra. Não foi falado aqui sobre os donos ou os operadores dos equipamentos, mas eles também devem estar envolvidos e são parte que tem de estar envolvida em tudo isto, porque de facto sem eles e sem
a sua responsabilidade em manter os equipamentos a operar convenientemente, se nada disto é possível. Portanto, nós não tínhamos falado sobre eles, mas eles são parte importantíssima em tudo isto. A manutenção correta dos equipamentos é fundamental para que os equipamentos não apresentem fugas ou, se as apresentarem, sejam diagnosticadas precocemente. Não podemos evitar que elas aconteçam, mas podemos reduzir drasticamente o efeito que elas têm se houver um acompanhamento próximo dos equipamentos. Isso é responsabilidade e só pode ser conseguida se os donos dos equipamentos tiverem essa consciencialização. Obrigada, Gil. Obrigada, Luís. Obrigada, Pedro. Obrigada, Ruben. E obrigada por vocês que estiveram aqui presentes. Espero que saiam daqui um bocadinho mais esclarecidos sobre este tema que é bastante complexo. Muito obrigada e boa feira.